Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, foi resgatado nesta segunda-feira em meio às enchentes que assolam o Rio Grande do Sul. A informação veio da Carol Portaluppi, filha do Renato. Ontem, a Carol publicou um story no Instagram afirmando que o treinador está ilhado. Renato mora em um hotel em Porto Alegre desde que voltou ao Grêmio e o local ficou sem energia elétrica. O Renato também, ainda segundo a Carol, ficou com pouca bateria no celular e não conseguia responder as mensagens. Hoje, ela postou vídeo das imagens do resgate do Renato. Vamos dar uma olhada. O projeto foi pro pau, Nazareno. Vamos recolher. O meu jeito foi pro pau, Nazareno. Vamos recolher. Olha isso. O vídeo é bem curto, o Renato parece estar bem, com camisa branca, bermuda jeans e chinelo. Ele aparece também pegando uma mochila e o clima já era de sol. Para falar sobre esse assunto e sobre as chuvas, eu trago aqui o Marinho Saldanha, repórter do All Sport, que mora no Rio Grande do Sul. Marinho, boa tarde, se é que a gente pode chamar de boa, né, diante de tudo isso que está acontecendo no Sul. Primeiro eu queria que você falasse sobre essa situação do Renato e sobre a dupla Grenal, né, que também está sofrendo com a situação. Marinho, boa tarde. Boa tarde, Madri, todo mundo que está nos acompanhando. É uma situação muito complicada pela qual passa o Rio Grande do Sul, né? Boa tarde, acaba sendo força de expressão. O que eu posso dizer sobre o Renato Gaúcho é que ele mora nesse hotel que fica ali nas imediações da Arena do Grêmio e é uma das partes mais atingidas de Porto Alegre nesse período de enchente, nessa crise climática, nessa calamidade que está passando pelo Rio Grande do Sul inteiro, mas agora especificamente pela região metropolitana. O Renato ficou incomunicável por causa de queda de energia. Muitos pontos de Porto Alegre tiveram que ter energia desligada por causa do risco de choque, né? Energia elétrica e água não convivem muito bem. Então, o Renato acabou incomunicável, ilhado no hotel, foi resgatado, como a gente está vendo nas imagens, e o mais importante é que ele está bem. Ele mora nesse hotel e ele foi transferido para outro hotel que está fora da zona de inundações. A água segue avançando, os problemas são realmente bem grandes. O Renato agora está seguro, como outros jogadores do Grêmio, outros atletas. O Edenilson, por exemplo, também estava nesse hotel, também está tranquilo agora a situação dele. Falando sobre a dupla Grenal, Inter e Grêmio têm treinamentos cancelados. Nenhum dos dois está em atividades, porque os campos, os centros de treinamento estão completamente alagados. Nós já pudemos observar imagens do Beira-Rio, da Arena do Grêmio, os dois estádios tomados pela água, impossível de entrar no campo, no piso, assim, de ter acesso tanto ao Beira-Rio quanto à Arena. Os CTs ficam ainda mais perto do Guaíba. Então a situação nos dois centros de treinamentos é ainda pior. Eu queria trazer um detalhe, Madri, sobre a situação de centros de treinamento de categorias de base, porque tanto o do Inter quanto o do Grêmio ficam em cidades da região metropolitana bem atingidas. O do Inter um pouco menos, que é em Alvorada. Houve inundação durante a noite, a madrugada, mas a água já baixou e existe formas de se acessar o acesso, chegar e sair. Os jogadores que estão no alojamento das categorias de base estão com água, energia elétrica, comida, está tudo tranquilo no CT do Internacional. Já o do Grêmio, que fica em Eldorado do Sul, tem aproximadamente 35 atletas alojados, mais profissionais de comissão técnica e funcionários do clube que estão totalmente sem acesso. Mais de 80% do CT da base do Grêmio foi inundado. Entenda-se aí campos, estruturas. A parte que não foi atingida é a parte de dormitório e a parte administrativa. O problema é que a energia elétrica por lá não existe abastecimento, foi cortada. Então está todo mundo muito tenso. Eles estão com comida, estão com água, mas sem energia. Então pode acontecer a remoção desses alojados no CT da base do Grêmio. É muito complicada a situação em Porto Alegre. Cada imagem vem mais dura do que a outra. A região metropolitana vem sofrendo muito com esses efeitos da cheia do Guaíba e que a gente tem enfrentado no futebol e principalmente na sociedade. Agora, Marinho, como é que você tá? Como é que tá a situação na sua cidade? Como é que foram os seus últimos dias? Enfim, eu queria que você falasse um panorama geral também seu, por favor. Eu queria trazer aqui eu moro em Nova Petrópolis, que fica próximo a Gramado, próximo também a Caxias do Sul, na região da Serra. E a região da Serra Gaúcha, ela sofreu os efeitos da chuva um pouco antes do que está acontecendo na região metropolitana agora. A Serra Gaúcha, na última semana, na semana passada, viveu o pico das chuvas e os problemas aqui, como é uma serra, né, como tem muitas encostas, muitos morros, nem tanto é a enchente, mas sim o deslizamento de terras.
O deslizamento de terras atingiu todas as vias que saem e chegam de Nova Petrópolis, aqui onde eu moro, por exemplo. A cidade ficou totalmente ilhada. Mas como nos 2 últimos dias não choveu, essas estradas começam a ser desobstruídas. E o problema do deslizamento para uma cidade é que fica impossível o acesso de combustível, o acesso de alimentos, então muitos supermercados ainda sofrem com algum tipo de desabastecimento, há pouco combustível na cidade, mas a zona rural daqui, da região da Serra, foi a que mais sofreu. Tem alagamentos em vários locais distantes do centro, muita gente desabrigada, muita gente ainda desaparecida. Houve o rompimento de barragens, tanto em Caxias do Sul, quanto em Cotiporã, que é a fronteira com Bento Gonçalves, que são cidades importantes aqui da Serra Gaúcha, e esse rompimento de barragens ocasionou, evidentemente, que a água descesse mais e encontrasse cidades, alagasse muitos lugares também e ocasionasse os deslizamentos. Vai demorar muito tempo para o trânsito ser normalizado em todo o Rio Grande do Sul, para que se possa fazer translado de tudo que é preciso levar, de caminhão, de, enfim, abastecimentos, vai demorar muito, porque muitas estradas sofreram, pontes foram arrastadas pela força da água. Foi uma tragédia climática, assim, nunca antes vista. A situação é realmente bem dura, e o que está acontecendo agora na região metropolitana houve por aqui um pouco antes, e o caminho das águas vai levar essa cheia do Guaíba para a Lagoa dos Patos. Então já existe um alerta na região sul do estado, região de São Lourenço, Pelotas, Rio Grande, porque a água que está ali no Guaíba, que está tomando Porto Alegre, vai chegar lá também. Então já existe um grau de inundação por lá e é o caminho que as águas têm que fazer. Existe uma previsão aí para voltar a chover nos próximos dias, então a expectativa é mais de torcer que o clima melhore e que essa situação possa ser vencida por aqui. Situação caótica. Marinho, muito obrigado. Últimas informações. O aeroporto de Porto Alegre está com a operação suspensa até pelo menos o dia 30 de maio. E até o momento são mais de 80 mortos, mais de 100 desaparecidos, quase 300 feridos e mais de 120 mil pessoas desalojadas. A gente deseja aqui toda a força ao povo do Rio Grande do Sul. Obrigado, Marinho. Valeu, um abraço. Qual?